7. Desliga celular, desliga tudo. Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Fernando Betete para mais uma entrevista que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas, né? Vamos esclarecer muitas dúvidas e sempre cumprindo a minha missão, né, do jornalismo sobre saúde, levar mais informações para você. E quanto mais informações você tiver, abre-se a sua mente e com essas informações, quem sabe, pode trazer uma cura para você, pode eliminar aquela dor que você está tendo há muito tempo. Ou seja, através da informação, através da palavra, você pode ter certeza que a sua vida pode mudar. E pela terceira vez eu estou convidando aqui o Dr. Rubens Cascapeira, porque todas as vezes que ele esteve aqui conosco, a audiência sempre foi muito boa, e as pessoas gostam, e eu percebo isso, né, Dr. Rubens, que as pessoas estão procurando mais informações além da dipirona. O que nós temos além da dipirona aí? Será que temos mais coisas? Sim, nós temos um universo de informações que a gente malemar sabe aí uma gotinha desse universo de informações. Para você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, depois tem as informações aqui do Dr. Rubens para você saber mais sobre ele. E se você gostar da nossa entrevista, já vai dando like aí. E se você não gostou, a gente aceita o seu dislike, coloca a sua sugestão aí, tá certo? Dr. Rubens, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E hoje o nosso tema, eu sei que ele vai ser um pouco amplo, né, que a gente estava conversando aqui em off, mas o tema principal a gente vai começar por essa glândula, né, chamada tireoide, que a gente está percebendo que ela está sendo valorizada a cada dia que passa. Antigamente, os seus colegas médicos nem davam muita atenção para ela e nem pediam exames para ver se ela estava viva, se ela estava funcionando, né? Então, e depois a gente vai ampliar um pouquinho mais esse universo de informações. Qual a importância da tireoide na saúde do corpo humano? Bom, olá, pessoal, muito obrigado, Fernando, de novo, para a gente conversar aqui. Me sinto muito à vontade com você e com o teu público, que é um público muito interessante. Gostei muito das avaliações, o pessoal citou das últimas entrevistas que nós tivemos. A tireoide é uma das glândulas mais importantes. Eu escrevi um livro para leigo, em 2012, onde eu coloco a tireoide metaforicamente como se ela fosse a Itaipu do corpo. Entendeu? Então você está aqui. Pô, faltou luz, por quê? Porque caiu uma bobina, uma turbina lá em Itaipu. Então, muitas consequências nós temos quando nós temos uma tireoide não 100% funcionante. Então, eu vou já deixar uma frase importante aqui, não 100% funcionante. Porque nós temos hoje em dia, na medicina, discussões a respeito, né? Se a pessoa está doente, não está doente, como é que ela está? E aí muitas pessoas não estão doentes, mas não estão sadias. E a tireoide é uma responsabilidade muito grande, porque ela vai regularizar todo o metabolismo. Ela que vai Então, se você tem frio, por exemplo, você vai ter uma tireoide funcionando para menos, né? Se você está acima do peso, principalmente você mulher, o teu metabolismo não está bom, porque provavelmente a tua tireoide está trabalhando menos do que precisa. Então, eu queria deixar, para iniciar nossa conversa, uma diferença entre uma doença e uma disfunção. Isso é muito importante, Fernando, porque a maioria, o que eu aprendi na faculdade é assim, vamos tratar doente. Se não está doente, você não tem muito, não. Então, aí você leva para, então você tem outro problema. Então, geralmente são questões emocionais. Você está deprimida? Não. Então, é depressão. Você está acima do peso? Você come errado. Não, nós temos uma situação muito importante. Ou você está doente ou está saudável? Não, o meio termo é, você está disfuncional. Não está funcionando 100%. Eu costumo brincar com os meus pacientes, falo, escuta, a tua tireoide aqui, pelos cálculos que a gente está fazendo, eu estou te mostrando, segundo os exames laboratoriais, está normal. Mas se a gente olhar o teu sintoma clínico, importante, o teu sintoma clínico, e observar aqui, ela está trabalhando 30%. Você aceitaria tirar... Você vai trabalhar só com 30% do teu salário? Você vai ficar bem assim? A pessoa se assusta. Então, nós temos... Desculpe. Nós temos muitas questões da tireoide
que dá alteração na qualidade de vida. E nós vamos falar hoje, né, você colocou a questão da sexualidade, e vamos ampliar, eu vou explicar. Depois que você deu essa proposta, a gente sempre vai dar uma estudada. Está aprovado já, você dá um Google aí, muita gente. Só que eles dizem assim, não se sabe a causa, porque, né, que a tireoide dá uma disfunção da sexualidade. Eu me proponho aqui a responder o meu jeito de ver, e eu entendi por que a tireoide, não funcionando 100%, vai ter uma alteração direta na questão da sexualidade, principalmente na libido. Faz sentido o que eu estou falando por enquanto, Fernando? Faz, estou entendendo perfeitamente. Pode concluir. Então, a tireoide é responsável pela nossa energia. Então, eu quero fazer um paralelo, né? Quer dizer, se o nosso organismo fosse uma empresa, né? Eu diria assim, a empresa tem o fator financeiro, o dinheiro. Qual é o dinheiro do nosso corpo, entre aspas? É a energia vital, que está lá na mitocôndria, mas está também nos meridianos da acupuntura. Então, se você tiver, né, uma empresa onde você, por exemplo, não ganha o suficiente para pagar as suas contas, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar em cheque especial, acho que pouca gente já ouviu falar nisso, né? Mas tudo bem. Se você está no cheque especial, o corpo também entra no cheque especial, Fernando. O corpo também entra. E do mesmo jeito que quando você entra no cheque especial, você tem juros, né? Tem juros. Quando o nosso organismo entra no cheque especial de energia vital, você tem juros. E aí você vai chamar isso de sintomas. Você pode chamar de uma série de sintomas. Eu costumo dizer, vamos ficar mais simples a situação? Você está no lucro ou você está no prejuízo? Você está conseguindo pagar as suas contas ou você está devendo? Se você estiver devendo, você vai pagar juros. E os juros são sintomas. E um dos sintomas importantes é a sexualidade. Porque as pessoas me falam às vezes, mas doutor, a minha testosterona está boa. Eu falei, tá boa. Só que a contabilidade sua, entre aspas, desse sistema de energia, está negativo. E aí eu pergunto, né? Eu brinco e falo assim, se a gente está numa situação financeira, digamos, com uma certa escassez ou devendo, você vai ter que reavaliar os teus gastos. Não é assim, Fernando? Geralmente é assim. Né? Eu só brinco que só a mulher não vai economizar para comprar sapato. O resto ela vai economizar, mas sapato deixa, mesmo com dívida, vai comprar. Então, o que acontece? Você naturalmente, se você estiver no negativo, o teu organismo, que eu digo que tem um sistema inteligente, que eu chamo de administrador interior, que ele administra essas finanças de energia, o que ele vai fazer? Ele vai cortar custo. E o que é cortar custo? Ele vai colocar, entre aspas, né, a energia, né, o provimento e tal, nos lugares mais nobres. Então, eu preciso para o coração, eu preciso para o cérebro, então eu vou optar por energia aí, então mais nobre, que é como a gente faz na nossa casa. Vamos pagar o aluguel primeiro, vamos comprar comida, mas não vamos, né, vamos passear agora na Disneylândia. Não, agora não dá, economiza. Então, para o nosso organismo, a inteligência que eu digo administrativa, ele não vai liberar verbas, você está entendendo, energia, se você estiver devendo, para sexualidade. Porque o organismo vai entender que a sexualidade é um supérfluo. Eu sei que seu marido não acha isso, eu sei disso, mas estou falando o seguinte, que o organismo, e também com o homem, você pega um rapaz novo, ele tem 20 e poucos anos, está ali, né, potência plena, ficou doente, vai para no hospital, ele não vai ver, ele pode passar a enfermeira mais bonita ali, ele não vai ver, não tem energia para isso. Então é importante entender que a questão da sexualidade tem uma questão de energia vital. O senhor falou agora há pouco, doutor Rubens, a respeito da testosterona. A pessoa ela fez o exame e está normal aqui a testosterona, até porque tem a questão da testosterona ali sérica no sangue, né? E outra testosterona ali na saliva, que tem ali um outro tipo de informação. O senhor está afirmando, então, que eu posso ter a testosterona enquanto homem em níveis elevados, normais, para poder ter a minha relação sexual. Aí eu queria saber na mulher qual que seria esse hormônio. Agora, se os mesmos estiverem normais, agora se eu tiver com a minha tireoide não funcionando adequadamente, aquele tesão, aquela vontade não vai acontecer, é isso? Isso mesmo. É o que eu tenho acompanhado com meus pacientes. A gente acompanha,
Você falou uma coisa importante, tem a testosterona sanguínea ali, que é o pessoal... Porque eu digo, medicina não é aritmética, é matemática. Falar, minha testosterona está 700. Pergunto, mas e o SHBG, né? E a globulina que carrega? Porque você compra um produto, está na estrada, né? Aí você já tem esse produto? Não, está na estrada. Então, se você tiver um hormônio ligado ao transportador dele, você não tem ele. Então, você precisa libertar, precisa chegar na tua casa e você não soltar. Então, é diferente. Você precisa fazer todo um cálculo para saber quanto você tem do hormônio livre, funcionando. Por isso que você falou, na saliva é mais importante, mas a gente pode fazer esse cálculo no sangue também. Mas eu tenho casos, a testosterona está normal, tanto para homem como para mulher. Só que a pessoa falou, mas eu não tenho mais a vontade que eu tinha. Eu falei, jovem, sem a vontade, vamos procurar aonde que está roubando energia, quer dizer, onde você não tem energia disponível para isso. Invariavelmente, eu tenho que pesquisar a tireoide, porque eu vou fazer uma brincadeira agora, vamos ver o pessoal. Você aí, mulher, vou fazer uma pergunta, principalmente para mulher, né? Porque cada 20 pessoas, 19 mulheres e um homem estão com esse problema. Você, mulher, eu vou fazer uma pergunta fundamental, presta atenção, para saber se você tem um risco de ter uma tireoide funcionando menos. Não estou falando doença, funcionando menos. Vamos ver, pensa bem que eu vou falar. Você, mulher, toma banho todo dia? Se você falou que sim, aumentou teu risco de ter uma tireoide funcionando menos. Você sabe por quê, né, Fernando? Você já sabe por quê, né? Sim. Porque a gente tem o que na nossa água? Cloro. E o cloro é um competidor, é um halógeno, é um competidor com iodo. Então, nós vivemos no mundo todo hoje em dia uma competição desleal, digamos assim, desse halógeno, que é o cloro. Também tem o flúor, na água também, né? Em alguns outros lugares, o bromo. São competidores desleais com o nosso iodo. E a tireoide precisa de iodo para funcionar. No meu livro, eu fiz uma metáfora. Sabe aquela brincadeira de crianças ou de adultos, onde você põe, por exemplo, 10 adultos ou 10 pessoas e 9 cadeiras. E você vai tocando a música e tem um sempre vai sendo eliminado. Sabe aquela brincadeira? Sim, sim. Então eu digo assim, se você tem uma equipe que tem 8 e outra equipe que tem 2, a equipe de 8 vai ganhar, com certeza. Então eu digo, é mais ou menos isso a dança das cadeiras na questão da tireoide, absorver o iodo. Né? Tem muito cloro, ela fica ali tentando pegar o iodo e tal, e aí ela pode ter determinadas disfunções, porque ela precisa do iodo. E tem muito cloro. Por isso que tem uma discussão, e o doutor Laí Ribeiro é fantástico, e fala, né, que os médicos têm iodofobia. Mas quando eles descobrem essa questão, eles sabem lidar melhor com isso. Estamos conversando aqui com o Dr. Rubens Cascapeira. Nosso tema de hoje é a importância da tireoide na saúde humana e o que ela tem a ver com a questão sexual. Aproveitando aqui, o Paulo está perguntando, ele tem hipotireoidismo e quase todos os dias levanta angustiado e estressado com a sonolência. Isso então, mesmo. para a gente já abordando essa questão aqui da audiência, temos mais hipotireoidismo ou temos mais hipertireoidismo? E o que cada um acarreta? E a questão do Paulo, então, está confirmada. Hipotireoidismo, mais cansado, é isso? Exatamente. Então, eu vou falar um pouco dos sintomas, né? Porque é muito mais, né? Eu não sei dizer exatamente, mas de 90% a 95% hipotireoidismo. Hipo quer dizer menos, né? Tireoide funcional menos. Então, um problema que a gente aprendeu com o Dr. Lahiri e vemos no dia a dia, metade da população que tem hipotireoidismo não é diagnosticada. Eu vou explicar por quê. A metade que é diagnosticada não é bem tratada, e eu vou explicar por quê. Então as pessoas falam, mas eu estou tomando remédio e eu continuo cansado. Então, umas características do hipotireoidismo é a fadiga matinal, Paulo. Tem razão, fadiga matinal é característica. Também é fadiga adrenal, então o médico precisa entender qual é a diferença aí. Mas a fadiga matinal é fundamental. Agora, pode ter queda de cabelo, né? De novo, por que queda de cabelo? Porque não tem energia. Se não tem energia, o corpo fala, não vamos, né? Eu sei que para você, mulher, o cabelo não é supérfluo, mas para o corpo, para o administrador corporal, ele prefere pôr energia no teu cérebro, no teu coração, nos teus ossos, do que no cabelo. Então, não tem energia, aquela coisa. Não tem dinheiro para tudo? Onde a gente vai colocar o dinheiro? O corpo tem esse pensamento, o corpo tem uma inteligência. Então, queda de cabelo. A sobrancelha fininha vai sumindo. É que você olha para a pessoa e você fala, nossa, cadê a sobrancelha? Hipotireoidismo. Unhas fracas, né? Pele seca. Né? Tem um colega médico
da Europa que ele diz assim: quando a minha paciente chega, eu olho o calcanhar dela. Se o calcanhar estiver rachado, eu nem peço o exame da tireoide, eu sei que ela tem hipotireoidismo. Então, você, mulher que tem calcanhar rachado, que vai na podóloga toda semana e fica lá postando um monte de creme, talvez, claro que vai ajudar, mas a função da tireoide está diminuída. Aumento de peso, desânimo, apatia. Doutor, o calcanhar rachado na mulher também é a mesma coisa no homem? E qual a faixa etária? Olha, então, não importa a faixa etária, porque qualquer pessoa que tiver com calcanhar rachado, você precisa investigar a tireoide. Tem outros. Medicina não é absoluto, pode ter outros motivos, mas o primeiro que eu vou pensar sempre é: vamos pesquisar essa sua tireoide. E um exame simples que a pessoa pode fazer, porque a tireoide lida também com o nosso termostato interno, com a nossa temperatura. Então é importante você, quando acordar, Paulo, para você saber se está bem tratada a tua tireoide, ou você que desconfia, meça a sua temperatura corporal. Na cama ainda. Acordou? Antes de sair da cama. Pega o termômetrozinho, coloca lá axilar e meça. O ideal é que seja acima de 36,5. Peraí, doutor. Atenção, audiência. O doutor Rubens agora vai dar uma orientação, vai dar uma dica muito importante para você que, de repente, não faz exame faz tempo, ou para você que não está satisfeito ali com o resultado, até mesmo do profissional que está te acompanhando. Ele vai te dar uma dica extremamente fácil para você ver se a tua tireoide está funcionando ou não dentro da sua casa. Vamos lá, doutor, o primeiro passo. Termômetro, tem que ter um termômetro, né? E aí, o que vai fazer? Você acordou de manhã, antes de levantar. Mas eu estava com 5 cobertores. Não importa. Estava com cobertor de pelo. Não importa. Coloque o termômetro debaixo do braço e anote. E faça uma média, mais ou menos, em 7 dias. A mulher tem uma alteração, porque se ela ovular, a temperatura vai subir. Então, eu diria que para fazer fora do período de ovulação, ela precisa estar acima de 36,5. Então, anote. A temperatura precisa estar acima de 36,5. Significa dizer que uma possibilidade muito grande de você estar com uma tireoide hipofuncionando. Por favor, entenda o que eu estou falando. Não estou falando de doença, estou falando de funcionamento. Ela trabalhando menos, e isso é uma questão nova que a gente precisa trazer. Porque quando eu estudei na medicina, ninguém me falou que existiam disfunções. Ou a pessoa estava saudável ou estava doente. Não! A gente até tem uma porcentagem. 20% das pessoas estão saudáveis e os exames são bons. 20% estão doentes, e os exames mostram isso aí. 60%, Fernando, é muita gente que não está nem saudável, nem doente, e que aí, se você não encontra a doença, você encaminha vai para o psiquiatra, porque isso aí é da tua cabeça. Não! Se você não tem ideia de quantas pessoas eu já precisei atender e orientei, depressivas, mas depressão de muito tempo. E a tireoide hipofuncionando com os exames normais. Isso eu vou ter que falar daqui a pouco, o exame normal. Então, tá lá. E aí, eu sou velho já. Eu vou fazer 40 anos de formado agora. Não parece, né? Não parece, né? Porque a gente se trata. Tá bom, então, tá bom. Tá bom. Então, eu vejo muita gente depressiva por disfunção da tireoide. E o psiquiatra sabe disso. O neurologista sabe disso. O clínico sabe disso. Mas qual é o problema? É que quando ele pede o exame de sangue, ele vem normal. E, pelo amor de Deus, eu aprendi há quase 40 anos atrás, a clínica é soberana. A gente precisa olhar os exames, é lógico, é óbvio, mas eu não posso me fiar só nos exames laboratoriais. Eu preciso conversar com o paciente, eu preciso olhar na cara dele, eu preciso examinar, eu preciso ver como é que ele está, a queixa dele. E as queixas são essas. Eu sugiro para os pacientes faça assim. Entre no Google e dê um Google de hipotireoidismo, que eu vou falar aqui. Aí anote tudo. E aí vai anotando todos os sintomas que você tem. Ponha numa folha de papel. E quando você for conversar com o seu médico, leve isso. Fala, doutor, eu estou sentindo tudo isso aqui. Tudo isso aqui, eu vi que é a tireoide que não está funcionando bem. O exame está normal. Mas, doutor, como é que faz? Eu tenho tudo isso aqui, o exame normal? Como é isso? Então, isso é um conflito, porque é óbvio que a gente vai olhar os exames. Quando você fala o exame normal, eu gostaria que reforçar aqui a informação. Quais são os números padronizados como normal em relação à tireoide e o TSH, né? Porque existe essa relação, ou seja, está vindo uma ordem lá do comando central para produzir mais ou para produzir menos. E existe uma relação sobre isso daí.
Dá para você fazer um breve resumo dessa questão, por favor? Para entender assim, imaginemos uma carruagem, né? Uma carruagem, um cocheiro e 2 cavalos. Tudo bem? Tá. Esses cavalos vão ser estimulados a andar pelo cocheiro. Se os cavalos estiverem muito lentos, devagar, o cocheiro tem que ficar batendo nos cavalos, estimulando os cavalos para andar. Se eles estiverem correndo muito, o cocheiro tem que ficar quietinho, não pode mexer muito, porque eles estão correndo muito. Então, o cocheiro é a hipófise. O cocheiro é a hipófise, que estimula as tiroides. A tiroide, né? Que eu pus o T3, C4, por isso que eu pus 2 cavalos. Se a tiroide estiver devagar, estiver lenta, o hipófise tem que mandar mais hormônio, que chama hormônio estimulador da tiroide, TSH, que é em inglês a sigla. Então, toda vez que você tiver o TSH alto, você precisa olhar também os hormônios, o T3 e o T4. E aqui tem um fato importante, porque não adianta você pegar completo, tem que ser livre. Sabe, aquilo que você falou, hormônio livre. Porque hormônio preso não adianta, não está funcionando. Hormônio livre, tem que ter o T4 livre e o T3 livre. Então, o TSH tem, por exemplo, você pode ser de 0,45 em alguns laboratórios a 4,5. A pessoa está com 4 TSH. Nossa, está dentro do normal. Mas ela está cansada, deprimida, sem libido, aumento. Opa, deu uma paradinha aí. Dr. Rubens, está me ouvindo? Deu uma travada. Você está aqui no canal do Fernando Betete. Vamos aguardar aqui a reconexão. Acontece, estamos ao vivo aqui, vamos ver. Espera só um pouquinho. Deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Vamos aguardar aí. Vai fazendo a pergunta, pessoal. Se vocês estão me ouvindo aqui, me vendo, vai fazendo a pergunta aí, por favor, se vocês têm dúvida. Oi. Ele saiu, calma. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Ele vai fazer uma conexão. Você está aqui no canal do Fernando Betete, assistindo a uma live com o Dr. Rubens Cascapeiro. O nosso assunto é tireoide e a função dela para uma saúde perfeita no corpo humano. Ele vai se conectar novamente aqui. Quero agradecer a audiência, a Adriana, o Sam, a Dora Nunes também, que está nos assistindo, a Cíntia Peixoto. A Dora está gostando da explicação. O David Souza também tem hipertireoidismo. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o hipertireoidismo. Já já a gente vai... já já nós vamos nos conectar novamente aí. A Raquel Muraro, né? Tenho hipo e sinto muito desânimo. É o que ele tem falado até agora, né, Raquel Muraro? E ela está fazendo aqui uma doação para o canal. Você que está nos assistindo aqui, se você quiser fazer a sua doação... Tem informação aí, se você quiser fazer a pergunta aí, a partir de R$30 a gente pode selecionar a sua pergunta para perguntarmos aqui para o Dr. Rubens Cascapeira. Já já a gente volta. O pessoal está me vendo e ouvindo? Estão gostando da live? Fernanda Reis entrou agora. A Fátima Machado, bom dia. Adriana Tatagiba. Jarrão, é isso? Fala, Recife. Essa terra é muito boa. Pernambuco. Tudo bem aí em Pernambuco? Tudo bem aí? Tudo bem em Recife aí? Pessoal, o assunto é tão interessante que até o YouTube derruba a gente, né? Tudo que a gente fala de coisa boa, não dá para entender esse YouTube aqui não, viu? Mas vamos lá. A Marisete Vertamati, bom dia. Adriana Tatagiba, oi, tudo bem, Adriana? Teresópolis, Rio de Janeiro, a Lúcia Aparecida, Ana Maria Novaes, a Dora Nunes, Flávio Filgueiras, explicações objetivas e esclarecedoras. Cadê o Dr. Rubens? Caiu aqui, mas já já ele volta aí. Espero que sim, né? Deixa eu falar com ele aqui, vamos ver se ele está me ouvindo.
Estou conectando aqui com ele. Elaine Timóteo, bom dia, Betete. Eu tenho muitas... tem uma questão da odontologia amálgamas, né? Fala dessa contaminação, se atrapalha a tireoide. Ok, aí a Elaine está perguntando. A gente vai aproveitar aqui assim que o Dr. Rubens voltar para falarmos então sobre amálgama e tireoide. Será que tem alguma coisa a ver? Merivaldo Pinheiro, muito bom dia também. Silvana Leonardo, o Dr. Rubens é maravilhoso. É assim, olha lá, tá voltando. Vamos lá. Oi, doutor, tá me ouvindo? Estamos ao vivo aqui. Sim, normal. Caiu a internet. Caiu tudo. Então, você está aqui no canal do Fernando Betete, tivemos um probleminha na internet, mas voltamos aqui com a explicação do Dr. Rubens. Ele estava falando lá da historinha da carruagem, né? Então, pode voltar esse raciocínio aí, por favor, doutor. Então, para os professores entenderem que estão 3 exames básicos para você pedir, para o teu médico pedir para você, que é o TSH, o T4 livre e o T3 livre. O T4 livre é um hormônio da tireoide, mas é um pré-hormônio. Importante, escreva isso. O T4 é um pré-hormônio. Ele precisa se transformar no hormônio que vai funcionar na periferia do teu corpo, que é o T3. O T3 é o mais importante. Ele é o que funciona. O outro é um pré-hormônio. Então, o cocheiro, a hipófise, ele fica batendo nos cavalos. Se os cavalos estiverem devagar, ele tem que bater mais. Então, o TSH aumenta e os cavalos andando pouco, que é pouco T4, pouco T3. O hipertireoidismo é o contrário. O cocheiro fica quietinho lá, sem respirar, porque os cavalos estão em debandada. Aí tem que fazer outras coisas. Então, 90% é hipotireoidismo. Porque aí a gente precisa olhar, então, o T4 e o T3. De novo, se você olhar que está 4, está normal, mas você está, como eu falei, deprimida, o cabelo está caindo, a unha está fraca, a pele está ressecada, você hidrata, não adianta. Você está aumentando o teu peso, você tem frio qualquer coisinha, o pessoal tira sarro. Pô, ventou lá na Argentina, você já está pondo casaco aqui? É, frio. Você tem dor no corpo, tem pessoas que têm fibromialgia responsável pela disfunção. Estou deixando bem claro, disfunção da tireoide. E aí a pessoa pode ter sono ruim, é muito comum, a pessoa tem sono ruim, dorme mal à noite e sonolência o dia inteiro, como o Paulo falou. Nossa, eu já acordo com sono, acordo cansado. Claro, a tireoide está desregulada. E aí, o que nós temos hoje em dia? Uma epidemia mundial disso, porque cloro tem em todo lugar e os exames de sangue muitas vezes estão mostrando. E eu digo para o T3 da pessoa, geralmente o T3 livre, os valores, isso muda de laboratório, digamos que seja entre 2 e 4. E eu vou fazer um cálculo, diferença de aritmética e matemática agora na medicina. De novo, tem que ouvir a pessoa, tem que ver o quadro clínico. O T3 da pessoa está 2,5. O normal é entre 2 e 4. Aí você fala, tá, 2 e 4. Né? Então, vamos pôr isso em salário. Tá? Você pode ter 2 ou 4 de salário. Se você tem 2,5, você está com 25%. 25%, tá bom? 25%? Lógico, o exame não é a última palavra. 25% não dá para viver, Fernando, não dá para viver. Então, eu digo para a pessoa, se você tem um quadro clínico, aí você vai olhar matematicamente, não aritmeticamente. Não, está normal, está tudo bem? Não está 100%. Aí você tem a diferença. Então, o que eu digo? Aprendi com o nosso mestre, né? Metade da população não é feito diagnóstico, a metade que é feito diagnóstico só trata com T4. E aí nós temos um conflito, porque dizem que não precisa pôr o T3. Eu aprendi na faculdade. Não precisa T3, T3 precisa. Algumas pessoas, essa transformação do T4 em T3 tem dificuldade. Então você precisa ajudar essa pessoa a fazer essa transformação. Às vezes, alguns suplementos ajudam, né? Às vezes não. Às vezes você precisa também entrar com um pouquinho de T3. Isso é um conflito de informações. Mas é o que eu estou deixando bem claro para os meus colegas médicos. Vamos olhar o paciente. Se o paciente está se queixando, vamos ouvi-lo. Ah, mas ele está se queixando à toa. Ah, ele está deprimido. Bom, vamos ouvi-lo. Porque se a depressão é um dos principais sintomas do hipotireoidismo, você não vai ouvir o paciente? Ah, não, você está deprimido, antidepressivo e não trata a tireoide? Trate também. É um convite que eu faço para você, o colega médico. Trate também. Você vai se surpreender.
Entendeu? Isso não é uma maluquice. Bom, eu acho que vale a pena, no livro, no meu autor, um autor americano que escreveu um livro fantástico, chama Hipotireoidismo Tipo 2. A maioria dos colegas não ouviu falar. Como assim? Hipotireoidismo tipo 2. Ele conta lá que são os hipotireoidismos causados principalmente por elementos da intoxicação que nós temos no meio ambiente. E eu já falei do cloro. Então, por favor, vá buscar. E ele traz muitas informações e muito trabalho científico em cima disso. Só para concluir essa observação do TSH e dos níveis do T3 e T4, que é o hormônio da tireoide propriamente dito. Se a pessoa vive durante muito tempo com TSH alto, né, o cocheiro está lá batendo nos 2 cavalos para sempre manter uma produção ali dentro da normalidade. Isso também não faz bem para a saúde, ou seja, o TSH ali está mandando o hormônio estimulante 24 horas por dia, mas aí o T3, T4 fica de boa. Como é que fica esse não vai cansar a hipófise, no caso? Isso, exato. Existem muitas pessoas que o cocheiro perde a rédea. Não é o que tem que fazer? Ele perde a rédea. Aí o cocheiro faz uma coisa e os cavalos outras. Aí você não tem mais essa relação, né? A gente pode dizer que cansou a hipófise, mais ou menos. Mas existem pessoas que nossa, o TSH está baixinho, mas a pessoa continua com sintoma. Deixar muito claro aqui, o mais importante é o sintoma. Eu faço uma metáfora assim, eu falo para as pessoas, digamos que você sabe fazer um arroz, você sabe cozinhar, você vai fazer um arroz especial. Você pega um arroz, vem uma receita do Tibete, com uns temperos diferentes, tal, vem toda aquela receita, você põe o teu arroz para fazer, e está escrito lá, deixe o arroz no fogo 1 hora, está escrito lá. Aí você põe tudo lá, mas quando dá uns 40 minutos, 35 minutos, você vai dar uma olhadinha no arroz. Ele está sequinho, você experimenta, ele está cozido. Aí você tem um impasse. A receita manda ficar 1 hora, mas o arroz está pronto. Se você deixar esse arroz cozinhando mais 25 minutos, vai queimar. O que você faz? As pessoas... Não, eu desligo. Então você vai contra a receita? Vou. Eu falo, o arroz é a pessoa. Os exames é a receita. Então a gente precisa olhar para a pessoa, não só para os exames. Isso se perdeu um pouquinho. Mas eu acho interessante aumentar um pouquinho a questão, porque assim, nós somos seres energéticos. E como a gente falou da sexualidade, eu acho importante trazer aqui um fato, porque às vezes a pessoa vai ter a questão da testosterona normal, mesmo lá livre e tal, a tireoide normal, e ela vai ter uma libido ruim. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos falar de novo na metáfora do dinheiro para entender? Vamos lá. Fernando, você é uma pessoa de negócios, você faz negócio. Você faz negócio com qualquer pessoa? Qualquer um que fez, você já fala, não, vou pôr meu dinheiro aqui. Você faz? Não. Não. Você faz uma avaliação. Né? Uma seleção. Uma seleção. Olha, a sexualidade, meus amigos, é muito importante. Só que é como se você fizesse uma negociação. Você vai colocar a tua energia num negócio, numa transação. Olha só, até a palavra tem transação comercial e tem a transação sexual. Então, quando você se envolve com alguém sexualmente, você está literalmente trocando energia. E nesse ponto, muitas vezes, as pessoas não entendem que não é uma coisa, não, é tudo bem. Não, não é tudo bem. Nem eu sou moralista. Eu olho pelo lado da ciência e da energia. Onde você está, com quem você está fazendo negócio? Com quem você está pondo a tua energia, teu dinheiro? E muitas pessoas, nessa questão da intimidade, perdem energia. Então, a questão da sexualidade precisa ser muito bem estudada, porque existe todo um outro contexto energético e, por que não, também espiritual. Então, é por isso que eu estou fazendo paralelo. Não, vou fazer negócio aqui, toma meu dinheiro. Não, opa, vamos conhecer, vamos saber como é que é. Aonde eu vou colocar meu dinheiro? Depois eu vou pôr numa moeda que vai dar certo. Mas na questão da idade, muitas vezes não se pensa isso. E eu já conheço, já trabalho com isso, muitas pessoas com essa dificuldade na área da sexualidade, sem energia, porque fizeram transações, entre aspas, nesse sentido, você está me entendendo, que tiveram prejuízos e continuam tendo prejuízo. Né? Porque tem coisas que você aplicou e você vai perdendo esse dinheiro sempre. Né? Então, a ligação, essa ligação da intimidade, é uma ligação que precisa ser muito bem estudada, avaliada, com quem você vai trocar essa energia. E assim, eu vou trocar hoje
você mesmo. Você não fica fazendo negócio com todo mundo a toda hora. Né, Fernando? Você tá fazendo. Eu acho que, olhando sobre o ponto de vista comercial, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Cuidado com quem você vai fazendo negócios, porque dali você vai ter perdas de energia ou mesmo contaminações da sua energia. Então, tem toda uma questão que precisa ser melhor estudada. E não tem nada a ver com moralidade, tem a ver com energia. Quanta gente sofre. Não tem mais libido. Mas é por quê? Porque eu me envolvi, eu tive um noivo com muito problema, tal. Depois dele, nunca mais eu consegui ter ninguém. Por quê? Porque continua ligada. Em que nível? No nível sutil. Aí é uma questão, como eu tenho 30 anos de pesquisa nessa questão da sutileza do ser humano, nessa questão da energia do ser humano, estudando espiritualidade. Eu já vi muito disso. Então a pessoa não, mas eu me separei há 6 anos, nunca mais consegui ficar com ninguém. Claro, digamos assim, a conexão está ainda nessa pessoa. E essa pessoa, entre aspas, ainda está recebendo os dividendos do negócio, só que você não, né? Isso é sério, isso é muito sério. Então, precisamos olhar essa questão de energia na questão da sexualidade. Dr. Rubens, então entendemos aí um pouco mais sobre o funcionamento da tireoide e os principais sintomas aí que eu acho que estão bem claros aí no caso, né? Agora, as pessoas querem saber como se trata. Lógico, tem que procurar o profissional, o médico na área da saúde, mas o que a nossa audiência pode começar a fazer para ajudar essa melhora aí de forma espontânea? É possível? É possível. Por exemplo, um aspecto importante, se você puder avaliar o teu iodo, né, o iodo sérico, ou fazer suplementações ou mesmo alimentos que vão ter mais iodo. Né? Então, por exemplo, historicamente, no Brasil, as pessoas no interior do Brasil, né, eles tinham os bosques, os papos, as cidades inteiras tinham os papos. Hoje a gente não vê mais os bosques. Por quê? Porque não chegava lá os ares do mar, né? Então a pessoa que vive próxima do mar tem o ar, aquele ar que vem iodo. Então elas eram absorvendo o iodo. As pessoas não. Aí descobriu-se isso, colocou-se iodo no sal. Excelente. Nossa, melhorou muita coisa. Só que hoje nós temos um problema um pouco mais. Nós temos como eu falei, os competidores. Então a pessoa precisa ir buscar os alimentos que tem, os alimentos do mar, geralmente, né? Que tem mais iodo. Então precisa ou suplementar ou ter mais alimentos que tenham iodo. Agora, o resto mesmo, você tendo todo esse diagnóstico, o iodo é o principal, que você pode fazer por si só, mas buscar um colega, né? Buscar um médico, pode ser um especialista, mas que tenha uma visão dessa questão, né? E não fique só olhando o exame, porque se você olhar só o exame, você vai ter um risco de comer bola e a pessoa ter problema. Entendeu? Então, a alimentação rica no iodo já vai ser o primeiro passo. Já vai ajudar. Agora, bom, você sabe, né? Eu gosto muito da parte emocional. E eu fico trabalhando, quer dizer, por que nós temos uma epidemia mundial? Só por causa de iodo? Eu acredito que não. A glândula, o nosso organismo tem todo um significado. Você pode estudar cada órgão com seu significado. Qual é o significado da nossa tireoide? A tireoide é uma questão de você ter potência para fazer as coisas. Você tem energia para fazer as coisas. Então, se você se sente, por exemplo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo fazer. Nossa, é muita coisa. Eu sinto que eu estou atabalhoada, eu tenho muita coisa. Esse sentimento de impotência frente a muitas coisas é como se você mesmo pedisse para a tireoide trabalhar mais. E ela se esgota. Então, o que eu tenho entendido, e eu converso muito com as pessoas, como é que está o teu psiquismo? Eu sinto que nunca tenho tempo, nunca dá tempo. Eu quero fazer as coisas, nunca dá tempo. Então, esse é um aspecto emocional, que a gente sabe que existe uma psicossomática, né? Uma psicossomática, quer dizer, o psiquismo interferindo no físico, essa questão de sempre de urgência, sempre não dá tempo. Então, a tireoide não aguenta, ela se cansa também de tanto pedido de trabalho. Então, é importante a pessoa também perceber se ela tem esse sentimento de urgência e um sentimento de que eu não dou conta. Essa é uma frase muito, muito importante. Eu não estou dando conta de tanta coisa, principalmente mulheres hoje em dia, né, que tem jornada dupla ou tripla, né, e ainda tem o marido de noite para cuidar. É complexo isso. Tá. Agora, para a gente ir para um outro lado do nosso bate-papo aqui, Dr. Rubens, o que é energia? Que a gente tem uma poluição energética, uma poluição eletromagnética.
Eu sei que ela afeta todo o organismo, mas dentro dos seus estudos, dentro daquilo que nós já estamos falando, né, cotidianamente, como que o senhor observa essa questão energética, essa questão emocional afetando a tireoide? Não só a tireoide, né? Então, o que eu gosto Sim. muito de falar, eu estudo muito, são os campos morfogenéticos, né? Então, acho que é muito importante estudar campos morfogenéticos de um biólogo, quer dizer, uma ciência, né? Que ele provou que existem os campos morfogenéticos. Explica o que é campo morfogenético para quem está chegando agora. O doutor Sheldrake começou a observar os animais e percebeu que os animais tinham um movimento muito... Você vê uma revoada de pássaros, aquele movimento todos iguais, ou um cardume. Como é que eles fazem para se movimentar? Como é que o primeiro lá fala, vamos virar para a direita? E não dá tempo de avisar todo mundo. Não, existe um campo de energia que se modifica. E aí começou a estudar os animais e começou a estudar nós, seres humanos, percebendo que nós também criamos campos através das nossas palavras, nossos pensamentos e das nossas emoções, das atitudes. Então, meu ambiente, por exemplo, todo mundo, brasileiro é muito intuitivo, é muito sensível. Você entra no ambiente e fala, né, mas principalmente mulher, né? Não gostei. Como não gostou? Tá bonito, não gostei, vamos sair daqui. Por quê? Porque ela sentiu alguma coisa. O que é isso? Eu estou traduzindo campo morfogenético. Vou contar um caso real que aconteceu comigo. Uma escola aqui em São Paulo, uma escola técnica, um aluno foi fazer a prova lá e passou muito mal, muito mal. Depois eu fiquei sabendo aonde foi construída essa escola aqui. Quer dizer, o que era antes ali? Quer dizer, as pessoas não têm ideia de que o prédio antes, aquele prédio lá, teve muitos problemas, teve muita negatividade. Então as pessoas que estão lá, elas podem não se sentir bem. Então você pode entrar num lugar e não se sentir bem. Por quê? Porque tem um campo de energia. Ora, e esse campo de energia é invisível. Ora, mas gás também é. Entra num local onde tem gás sem máscara de proteção, você vai ver o que vai acontecer lá. Você pode até morrer se tiver gás. Então, a energia ela é invisível, mas está lá. Também tem um aspecto positivo. O Dr. Sheldrake fala, se você entrar num monastério tibetano, onde durante 1000 anos monges tibetanos fazem meditação, o ambiente está, entre aspas, saturado de uma energia muito boa de meditação. Você entra lá, você medita mais fácil. Então, a gente precisa começar a aprender que existem esses campos invisíveis, provados por uma ciência do Dr. Sheldrake, que é muito discutido, né? Mas que existe, isso existe. E você que é sensitiva, todo mundo é um pouco sensitivo. Aliás, eu falo para as pessoas, eu entendo que a medicina e a psicologia estão deixando de colaborar sem estudar paranormalidade. Porque é impressionante. O que tem de pessoas que eu falo, você não tem talvez, eu digo, sempre assim, claro, talvez você não tenha só um problema, entre aspas, psiquiátrico, talvez você tenha um problema paranormal. E paranormalidade não é anormalidade. Vou deixar claro aqui, paranormalidade não é anormalidade. Paranormal, você está acima do normal. Anormal é anormal, você está fora. Então, as pessoas são muito paranormais, classificadas como anormais, como doentes. Pelo amor de Deus, a medicina, a psiquiatria, a psicologia precisa estudar essas pessoas, em vez de diagnosticá-las só com problemas psiquiátricos. Isso é uma das minhas angústias. Nas minhas lives eu falo muito. Pelo amor de Deus, pessoal, reconheça que você tem uma sensibilidade diferente, você sente coisas que às vezes não são explicadas. Que de repente você tem aí uma conversa dentro de você, né, uma voz, alguma coisa, isso tudo é classificado às vezes com problema psiquiátrico. E não necessariamente é. Então, eu entendo assim, eu estou aqui querendo colaborar, entre aspas, com a medicina. Embora eu diga que eu sou o médico da ZL aqui, do Tatuapé, né? Então, tudo bem, o médico bom é tudo dos jardins, mas tudo bem, um dia eu chego lá. Então, eu digo, vamos olhar essa questão da paranormalidade. Por exemplo, naquele curso que eu fiz, de auxílio da pandemia, né? Porque é um curso que eu fiz todo, eu vou explicando todos os aspectos práticos, materiais da pandemia, mas eu entro muito na questão da sensibilidade, das energias, que as pessoas podem estar se contaminando primeiro do campo morfogenético, e explico como as pessoas precisam aprender a se proteger dos campos morfogenéticos negativos, como é que você vai se proteger, muitas vezes, de um pensamento que não é seu. Então, eu até falei da outra vez a ditadura do pensamento, quer dizer, isso tudo não é trabalhado na área da saúde. Eu fico ansioso, aflito, porque como é isso? Ninguém vai estudar isso? Estudar de maneira científica. Não estamos dizendo assim,
temos que abandonar a psiquiatria. Não! A psiquiatria que tem que deixar entrar essa questão da paranormalidade. Bom, o doutor Rubens está comentando aqui que, lógico, nós temos os nossos problemas bioquímicos que vão afetar órgão A ou órgão B. O que nós entramos aqui agora na nossa conversa é a questão da energia, é a questão do ambiente que pode afetar o quê? O nosso ânimo, né? A nossa energia vital. Agora, se eu estou em um local que eu sinto que a energia não é boa, se eu estou em um momento da minha vida, que é esse momento que a humanidade está vivendo da pandemia, ou seja, energia negativa, terrorismo, né? Não dá certo, é morte, tudo isso está atrapalhando. Isso afeta o meu corpo, isso afeta a minha alma, isso afeta o meu espírito. O que eu posso fazer, então, para neutralizar essas energias negativas ou melhorar o meu ânimo? É possível? Com certeza. O que a gente precisa é ter consciência, porque em medicina a gente fala assim, quando você pensa no problema da pessoa, você faz o diagnóstico. Por isso que os especialistas fazem mais diagnóstico da área deles. Então você precisa pensar a respeito. Então eu tenho desenvolvido, né, uma espécie de, digamos assim, de propedêutica, uma espécie de análise, até que eu dei uma aula no curso do Laí Ribeiro, né? O curso do Laí Ribeiro tem um curso de pós-graduação fantástico. Como aluno dele, ele me convidou para dar uma aula e eu partilhei lá com os meus colegas a importância de ter uma visão, né? Uma visão o quê? Dessa questão de energia. O que fazer com isso? Se você não tem nem esse pensamento, porque quando chega uma pessoa para conversar comigo, em qualquer nível, eu fico sempre tentando observar se não tem também, veja, também uma que eu vou chamar aqui de contaminação morfogenética, uma contaminação de energia. Para outras palavras, uma contaminação vibratória. Então, existem muitas contaminações, além das contaminações que a gente conhece. Eu mostrei lá para os meus colegas, eu fiz o paralelo do início da asepsia moderna, quando os hospitais não se fazia limpeza nem nada. Hoje, eu digo que os hospitais, na minha opinião, ainda não entenderam que existe uma outra contaminação, e eu já encontrei pacientes que saíram contaminados morfogeneticamente do hospital. E quando a gente faz todo um trabalho quântico em cima disso, para falar, você tem uma contaminação morfogenética, modifica isso. E a gente tem como fazer, tem estruturas, é difícil explicar aqui tudo, porque é uma questão que eu utilizo programação neurolinguística, mais com as leis da física quântica, né, com o efeito retardado da dupla fenda. A gente faz um contexto aí para ajudar. Mas ter consciência, eu fui lá orientar os colegas, muitos estão pedindo para mim, Rubens, fazemos um curso, estou montando um curso para médico, para falar sobre essas questões, como você identifica e o que você pode fazer para ajudar. Muitas vezes, só de você fazer uma mentalização, ter uma consciência de que você teve uma contaminação, você já melhora, porque o tempo para a física quântica não existe. Então, nós podemos trabalhar a nosso favor com o tempo, viajar no tempo. E aí eu me contaminei, eu entrei lá no lugar e me contaminei. Eu vou voltar lá e vou me descontaminar. Então, tem toda uma prática. Inclusive, no curso, eu ensino esses aspectos, porque eu falo das questões da submodalidade também, né? Quer dizer, o que acontece? O subliminar. Hoje nós temos muitas situações subliminares. Infelizmente, as propagandas estão inserindo, a nível não consciente, inserindo informações, e quando você acha que é seu o pensamento, não, é um pensamento que foi inserido subliminarmente. Dê um Google e veja o que é influência subliminar. Vocês vão ficar surpresos como se usa isso, né? Isso é proibido na propaganda. Tá, proibido e... O papo aqui está indo por uma outra esfera, mas está legal, o pessoal está gostando. Você está aqui no canal do Fernando Betete, eu peço que você se inscreva aí e dê o seu like se você está gostando, coloque a sua pergunta aqui também se você tem alguma dúvida. Se você não está gostando, dê o seu dislike. Para a gente fechar um pouco essa questão aí da energia, do ambiente que acaba afetando, né, quando a pessoa chega lá numa festa, ou no local, numa reunião, numa empresa, ou às vezes até numa outra casa qualquer, um ambiente que não está legal, né? Isso aí é comum a gente ouvir ou até mesmo passarmos por uma situação dessa. A música, ela pode ajudar como uma terapia para aquela pessoa que está desanimada em casa, para aquela, às vezes, uma empresa também. Eu sei que a gente nem tinha programado isso, mas como você tem esse conhecimento, eu acredito que a música, me corrija se eu estiver errado, ela pode ser uma ferramenta de apoio?
Fernando, eu atendo meus pacientes o tempo todo, eu ponho uma musicazinha clássica, né? Ou ponho uma Enya, fico aí, subliminar. É impressionante, as pessoas chegam às vezes agitadas, daqui a pouco elas estão tranquilas, não sabem por quê. Porque eu estou deixando a música ali já ajudando o clima, o tempo todo. Fora, claro, que eu preparo o ambiente, eu faço minhas orações, etc. e tal. Mas é muito fácil, você dá um Google aí, põe Dr. Emoto, vai lá, vê o que ele mostrou nos cristais de água, o que as músicas faziam, as mudanças. Então, dependendo de uma música clássica, ficava um cristal maravilhoso. Às vezes, o heavy metal deixava todo alterado o cristal da água. Nós somos 70% de água. Então, quer dizer, a água vai interferir. O som, a vibração vai interferir, né? Já existem muitos tratamentos à base de som, que, infelizmente, a nossa medicina ainda está, né, engatinhando nesse sentido. Então, é lógico. Agora, eu quero dar uma dica aqui, muito simples, eu quero que você, Fernando, e os nossos amigos aí, façam esse teste. Digamos que você vai numa reunião em que você fala, cada vez que eu vou lá, eu me sinto mal. Eu não me sinto bem, eu fico irritado, nervoso. Eu vou te dar uma dica. E eu gosto de metáforas. O que um bombeiro faz para entrar numa casa onde está tendo incêndio, fumaça, e ele precisa entrar lá para tirar uma pessoa? O que ele faz? Ele precisa se proteger. Como o bombeiro se protege? Uma roupa especial. Tá? Então, o que eu digo para as pessoas? Faça você o teste, né? Porque isso aí é a sugestão. Eu brinco. Se sugestão melhorar, ótimo. Seja sugestionado. Faça uma mentalização. Antes você vai sair de casa para uma reunião que você não sabe se vai ser boa e tal. Faça isso, mentalize, imagine do seu jeito. Faça uma roupa, né? Costumo dizer, põe um macacão de luz, um macacão parecido com o de astronauta, ou do que você gosta de bombeiro. Faça essa visualização do teu jeito. Não sei visualizar. Sabe, todo mundo sabe. Não sabe visualizar? Só fala, eu quero agora, baixa aqui um macacão de luz, não importa. Vamos ser mais práticos, mais naturais. Coloque, e você vai ter uma surpresa. Faça isso, mas vá testando. Eu vou na casa da minha sogra, nossa, o negócio é pesado, tal, né? Coloque a roupa antes. Você vai observar. Todo mundo já foi num lugar e passou mal e não quer voltar lá. Faça. Então, eu faço isso com prática com meus pacientes. Você precisa, antes vai nesse lugar, não faz bem, põe uma roupa. Agora, as pessoas dizem, mas quanto tempo eu fico com essa roupa? Essas roupas mentais é que nem desodorante, né? Dependendo do movimento, gasta. Então, seria interessante você repor, usar a mente. Nossa mente é poderosa. O maior professor, o maior iluminado que veio, o Cristo, ele disse, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Ele nos deu a dica, vamos usar. Então eu falo para as pessoas, use tua mente. Às vezes o telefone, outro dia conversando com a pessoa, me ligou do hospital, doutor, eu estou aqui uma semana, ninguém entende o que eu tenho. Mas o que aconteceu? Eu fiquei com uma dor nas costas, mas o que aconteceu? Eu estava conversando com minha filha, ela me deu uma notícia muito ruim para mim. Depois disso, eu tive uma dor nas costas, eu estou aqui no hospital, fiz 2 ressonâncias. Eu falei, então, você recebeu, entre aspas, uma contaminação morfogenética. E aí, ainda não tem aparelho para isso aí. Então, volta lá, na hora que você estava conversando com a sua filha, um pouco antes. Imagine que você já sabe que vai receber. Eu chamo isso de informação privilegiada. Já pensou? Saber o número da cena próxima? Então, informação privilegiada. Você volta lá, eu falei para ela, coloca uma roupa na hora da conversa. Ela falou, tá, imagine, que claro, vai receber uma carga, pôs uma roupa, a roupa não deixou. E conversando com ela, 10 minutinhos, o telefone, ela internada, ela falou, nossa, melhorei 70% meia hora depois. Porque o foco era uma contaminação morfogenética. Nenhum hospital estuda isso. Entendeu? Eu já quis falar em hospitais, eu quis falar, vamos fazer, eu até falei, vamos fazer um trabalho duplo cego, que eu chamo de descontaminação morfogenética. Vamos proteger 5 salas de UTI e 5 salas não protegidas, vamos ver o resultado. Centro cirúrgico, vamos fazer. Eu não consigo ninguém com abertura, vou fazer um teste duplo cego que não vai gastar nada e que pode ter resultados muito melhores. Veja, então, a gente parece que viaja aqui, mas viaja numa base científica, né? Então, estou dando citações. Vai ver lá sobre o Dr. Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos ou ressonância mórfica. Dr. Rubens, quando
você chega na sua casa para o almoço, não sei se você almoça em casa, vamos pegar o jantar aí no caso, né? O senhor deixa ali no Brasil Urgente, no programa policial, qual que é o seu ritual para o almoço ou para o jantar na sua casa? Acho que você entendeu a minha pergunta, né? Claro, como já falei, vou falar de novo, né? Quer dizer, digamos que você esteja numa avenida, passa ônibus, caminhão, você deixa a janela aberta, depois você reclama que está cheio de fumaça, cheio de poeira lá. Fecha a janela. Nós temos janelas hoje em dia. A internet é uma janela, a televisão é uma janela, o celular é uma janela. Então, o que você está permitindo que entre na sua casa. Você fica vendo um noticiário desse e vai dormir depois? Depois você fala que você dorme mal? É lógico, você se contaminou. Então, existe muito mais do que a bioquímica, pelo amor de Deus. Tem a biofísica, aliás, a biofísica é acima, né? Quando a medicina estudar a biofísica, vai melhorar muito a bioquímica. Nós ainda estamos na bioquímica. Mas quando a pessoa melhora a biofísica, melhora tudo. E acima da biofísica está o quê? A espiritualidade, a energia. Então, por isso que eu digo, de repente você pega um desses yogis, essas pessoas que são iluminados, eles não ficam doentes, eles se curam assim, eles fazem coisas que você fala, como é que pode? São os seres humanos. A gente precisa olhar esses seres humanos. Eu falo, pô, como é que um yogi lá, magrinho, não come, fica de tanga, né? Aquela sunguinha dele, no meio de uma neve, né? Tá neve, ele senta ali, daqui a pouco derrete. Como assim? O cara está fazendo uma meditação, derreteu a neve. Vamos estudar esse pessoal. Pô, esse pessoal faz alguma coisa que a gente também tem a potencialidade. Não dá para ser yogi, mas vamos fazer o mínimo. Vamos nos proteger, vamos ter consciência de que nós vivemos num mundo que tem um pouco mais de situações que nos contaminam. Essa consciência, o começo é a consciência. Pensar a respeito. Nossa, será que eu tive aqui uma contaminação de energia? Você já pensou isso aí, você já está começando a se libertar. Conversamos aqui com o Dr. Rubens Cascapeira e a gente poderia ficar aqui mais algumas horas, com certeza. Mas se você quer saber um pouquinho mais do trabalho do Dr. Rubens Cascapeira, eu vou deixar esse momento final aqui. Inclusive, tem um link aqui para você fazer um curso. É isso, Dr. Rubens? Que material que é esse? Então, eu bastante atento a essas questões, né? Então, eu pus um curso aí sobre a pandemia, mas do ponto de vista do físico ao espiritual. Então, eu vou ali, são vários módulos que eu coloquei, fui colocando algumas ideias a respeito da questão prática, coisas que a gente às vezes não pode falar aqui, né? Que medicamento pode usar, entendeu? Como é que funciona a imunização, essas coisas lá eu pus, no curso é fechado. E aí eu fui levando para as questões emocionais, né? A frequência, que frequência você vai ter emocional, para você ficar mais resistente a qualquer tipo de doença. Cheguei às interferências do pensamento e também oriento ali, eu dou ali uma dica fantástica de um trabalho que eu desenvolvi há muitos anos, de como você pode fazer, na prática, um exercício de descontaminação morfogenética, espiritual. Então, é um curso aí de 11 módulos, eu fiz com muita alegria, com muita satisfação. Está o link aí, então convido vocês a entrarem no link, e eu fiz um trabalho grande, mas eu falei, vou fazer um preço bem em conta mesmo, para poder as pessoas todas poderem ter o acesso, porque eu acho que vai ajudar as pessoas a mudarem o jeito de pensar. Então, a minha ideia maior, eu falei, bom, tem os custos das coisas todas, vou fazer uma coisa bem abaixo, para as pessoas poderem entrar, adquirirem, dividem em vezes lá no Hotmart e tal, fica uma miséria, fica menos que R$10 por mês, e aí você vai poder ter toda uma avaliação, e já passou algumas coisas da nossa pandemia? Já tem coisas novas, claro, mas da questão que eu ponho, o emocional e espiritual, não, aquilo lá é para sempre. Então eu convido você a vir comigo nessa jornada de autoconhecimento. Informação é poder. Você sentiu aqui nesses 60 minutos que eu estou conversando aqui com o Dr. Rubens algumas dicas valiosíssimas para você melhorar a tua frequência, para você melhorar a sua energia. Melhorando a sua energia, melhorando o seu ânimo, melhorando o seu bem-estar, a cura ela vem de forma muito mais rápida. E são esses ensinamentos que eu tenho certeza que estarão disponíveis aí no curso, que você pode clicar aqui embaixo, pesquisar um pouquinho mais aí, você vai poder adquirir esse curso aí. Lógico, tem um valor simbólico, inclusive, eu considero como um valor simbólico, porque, de repente, uma aula que você assiste disso, você se liberta de uma doença crônica que você está levando aí por anos e anos. Dr. Rubens, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo e a sua mensagem final.
Puxa, Betete, muito obrigado. Você não imagina como eu me sinto bem quando eu converso com você, né? Porque a gente sabe, tem todo um campo de energia, né? E o teu campo de energia também é muito adorado. Na primeira vez que a gente fez, quando você falou de Israel, muita gente foi com você viu, né? Muita gente falou, eu fui também. Então, eu quero, nesse momento, convidar você, para que você sintonize aí com o teu... Você pode chamar de anjo da guarda, guia espiritual, sintonize com ele, né? Ele está com você agora, te amparando, te intuindo. Se você está aí triste, se você está preocupado, sintonize. Deixe vir as boas energias para envolver a tua vida e da tua família. É isso que eu desejo nesse momento, com uma gratidão muito grande de poder estar aqui expressando um pouquinho do meu conhecimento, que é ínfimo, mas que eu gosto muito de compartilhar. Muito obrigado. Muito obrigado para você que nos assistiu até agora. Por favor, se inscreva aqui no canal do Fernando Betete, também nas redes sociais aqui do Dr. Rubens Cascapeira. Tem o link aqui para você saber mais um pouquinho sobre o trabalho dele. Se você gostou, deixe seu like para mais pessoas o YouTube entregar aqui esse conteúdo. Se você não gostou, nós respeitamos, deixe aí o seu dislike. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Dr. Rubens, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.